Neste livro, que estamos comentando e já estamos no capítulo 5º, disponível na internet, para quem quiser, chama-se o programa O Espírito da Letra. Existem muitos capítulos instrutivíssimos em relação aos comportamentos de todos nós. Vocês estão vendo na tela a capa do livro. Mas o capítulo 13, que é o que eu quero comentar com vocês, se chama Psicose Afetiva. André Luiz e Calderaro vão atender uma residência, apesar de modesta, confortável, onde estão várias entidades infelizes naquele ambiente. E ele pareceu, o assistente, André Luiz conta, pareceu que estava com pressa. Entramos em um humilde aposento nos fundos e encontramos uma jovem mulher em convulsivo pranto, dominada por um desespero insuportável. A mente não é o cérebro, é a mente. O cérebro é a ferramenta, é um instrumento da mente, do espírito. A mente demonstrava extremo desequilíbrio que se estendia para todos os centros vitais do seu campo físico. Todos os centros, coração, o cérebro, as entranhas, os hormônios, tudo estava desajustado. O orientador, comovido, disse: pobrezinha, mas não vai lhe faltar a bondade divina. Ela preparou tudo para fugir pelo suicídio esta noite. Entretanto, as forças divinas nos auxiliarão a intervir. Então ele colocou sobre a sua cabeça a mão e disse para o André. Quando ele colocou a mão sobre a cabeça, esse é o procedimento que acontece nas casas de vocês, sempre que vocês oram. Não é só que acontece aqui no Centro Espírita, quando vocês vão rezar, ou na igreja, quando vocês vão lá. Isso acontece todas as vezes que vocês se elevam, ou estão em uma aflição. Espíritos amigos tentam nos ajudar. Ele começa a dizer então quem era aquela moça. Esta é a Antonina, uma companheira de lutas muito dedicada. Órfã de pai, desde muito cedo, iniciou-se no trabalho remunerado aos 8 anos. Precisou trabalhar como criança para sustentar a sua mãe e a sua irmãzinha. Passou a infância e a primeira juventude em sacrifícios enormes, ignorando as alegrias da fase risonha de menina e de moça. Nunca pôde ter alegrias afetivas. Tinha que trabalhar, tinha que cuidar da mãe, tinha que cuidar da irmã. Aos 20 anos, a mãe morreu. E apesar dos seus formosos ideais femininos, Antonina foi obrigada a se sacrificar pela irmã, que estava em vésperas de se casar. Casamento realizado, Antonina pensou em procurar afastar-se para viver a própria vida. Muito cedo, porém, observou que o esposo da irmãzinha era extremamente viciado. Perdido nos prazeres inferiores, entregava-se ao hábito da embriaguez diariamente, voltando para casa em horas muito tardes da noite a distribuir pancadas e vomitar insultos. Sensibilizada como irmã, diante do destino da sua companheira, Antonina permaneceu em casa. Não saiu para viver a sua vida. Permaneceu para proteger a irmã. Em renúncia silenciosa, aliviando-lhe os pesares e auxiliando a irmã a cuidar dos filhinhos que ela teve com esse rapaz, seus sobrinhos. Os anos correram tristes e vagarosos, quando Antonina conheceu certo rapaz, que precisava de apoio para desenvolver-se profissionalmente. Ele precisava de amparo para continuar nos estudos.
identificavam-se pela idade. Os dois tinham mais ou menos a mesma idade. E tinham mais ou menos os mesmos ideais e os mesmos sentimentos. Ela, então, devotada e nobre, correspondeu-lhe a simpatia, convertendo-se em abnegada irmã do rapaz. A companhia dele, de alguma forma, projetava abençoada luz na sua noite de solidão e nos seus sacrifícios ininterruptos. Era alguém que, por fim, parecia que a abasteceria afetivamente. Ela que desde os 8 anos precisou esquecer-se para cuidar dos outros, repartindo o tempo e as possibilidades entre a irmã, 4 pequenos sobrinhos e esse sócio nos sonhos fulgurantes, dedicava-se ao trabalho redentor de cada dia. Animada e feliz, aguardando o futuro, havia descoberto um motivo para viver nos lobos superiores. Estava sonhando em construir o seu amanhã, o seu ideal, com uma pessoa que lhe valia a pena. Também ela sonhava em conseguir a coroa da maternidade. Sonhava em ser mãe, construir um lar singelo e pobre, mas suficiente para caber a felicidade de 2 corações, para sempre unidos diante de Deus. Todavia, Gustavo, o rapaz, que se valeu de sua amorosa cooperação durante 7 anos consecutivos, após a jornada universitária, sentiu-se demasiado importante para se ligar no seu destino ao da moça modesta. Independente agora e com os títulos universitários, passou a notar que a Antonina não era assim fisicamente a companheira que os seus propósitos sonhavam. Exibindo um diploma de médico agora, e sentindo urgente necessidade de construir o próprio lar, com grandioso programa na vida social, casou-se com uma jovem possuidora de vultosa fortuna. Uma ricaça dessas aí que procuram médicos. Menosprezando o coração leal que o havia ajudado nos instantes da dificuldade. Fundamente humilhada, nossa desditosa irmã Antonina procurou o rapaz, mas foi recebida com irônica frieza. Gustavo, com uma presunção repulsiva, transmitiu a ela a novidade do seu casamento de maneira ríspida. Necessitava pôr em ordem os negócios materiais que lhe diziam respeito, e por isso havia escolhido um partido melhor do que ela. Tinha mais dinheiro. Além disso, Gustavo declarou, que a sua posição agora exigia uma esposa que não procedesse de um meio assim de atividades humilhantes. Pretendia alguém que não fosse uma operária de laboratório, que não tivesse mãos calejadas, nem cabelos brancos já na cabeça. A moça tudo ouviu, debulhada em lágrimas, sem reação. E voltou para casa, ainda no dia anterior, minada pelo desejo de morrer. Não importa como fosse, queria morrer. Ela sente então que as suas esperanças se dissipam. Queria ser feliz, mas não vai ser. Esfacelada por esse golpe da frieza, que a existência se reduz em cinza e poeira, como ela pensava, que seria alguma coisa boa, uma coisa linda, um castelo reduzido a pó. E que a sua renúncia, na verdade, só pode abrir as portas da ruína e da morte. Conseguiu então certa dose de substância mortífera, que ainda hoje ela pretende ingerir. Essa é a história que Calderaro está contando a respeito de Antonina.
não é difícil encontrar pessoas que passaram por situação parecida. Por situação que talvez não seja exatamente esta, mas que tenham frustrações amorosas, frustrações materiais, decepções arquivadas na memória. Dos olhos de Antonina, diz André, que começou a examiná-la, caíam pesadas lágrimas. No entanto, a câmara cerebral, ou da câmara do seu cérebro, partiam raios purpúreos, avermelhados, que invadiam o tórax, saíam do cérebro, desciam para o peito e envolviam-lhe particularmente o coração. Torturantes pensamentos embaralhavam sua mente. Registrando os secretos apelos, dava pena ouvir-lhe os gritos de desespero e as suas súplicas ardentes. André Luiz está escutando agora o pensamento de Antonina. Ela diz: seria crime amar alguém com tal excesso de ternura? Onde estaria a justiça do céu, que não lhe premiava os sacrifícios de uma mulher dedicada à paz da família? Ela queria ser alegre e feliz, como as venturosas companheiras da sua meninice, sonhava com a tranquilidade de um matrimônio digno, com a expectativa de receber alguns filhinhos, concedidos pela bondade infinita de Deus. Por acaso seria uma aspiração condenável sonhar com a construção de um lar modesto, com a proteção de um companheiro simples e bondoso, quando as próprias aves possuem seus ninhos? Será crime fazer isso? Pensava ela. Como nós também pensamos quando estamos abatidos, quando estamos derrotados, num processo de autopiedade ou de vitimismo, também ficamos ponderando conosco mesmo, dando-nos razão, parecendo que o que nós estamos prestes a fazer se justifica. Teria valido a pena? Os calos das mãos e os sinais dos rostos não lhe atestavam a sua dedicação? E tantos anos de sofrimento, perseguindo uma realização que agora lhe era impossível, teria valido a pena? Não, respondia ela mesma. Não pretendia demorar-se no mundo onde o vício triunfava tão facilmente, espezinhando, desprezando a virtude. Não obstante a fé que lhe alentava o coração, ela preferia morrer, enfrentar o desconhecido. Sentia-se desajustada, sem rumo, quase louca. Não seria mais razoável procurar as trevas do túmulo do que apodrecer numa cama de hospício? Perguntava ela em suas meditações. Então Calderaro, precisando ajudar essa moça, vocês não imaginam como os espíritos nos amam. Quando vocês estão em algum momento de aflição, com algum problema grave, e que a gente se pensa sozinho, abandonado, vocês não imaginam como almas generosas nos envolvem. Calderaro diz a André: tenho instruções, André, para induzir-lhe o sono mais profundo logo depois da meia-noite, antes que ela tome o veneno. E como não faltava muito, o assistente começou a aplicar-lhe passes ao longo do sistema nervoso. A vasta rede de neurônios experimentou a influência anestesiante dos passes magnéticos. Antonina tentou levantar-se, tentou gritar, mas não conseguiu. A intervenção energética de Calderaro era muito forte para que a enferma pudesse reagir. Dentro de pouco tempo, a moça recostou-se, vencida, nos travesseiros. Naquilo que qualquer pessoa acostumada à hipnose chamaria de hipnose profunda. Calderaro, então, permaneceu ali em completa vigilância, mantendo a moça em repouso por mais de meia hora. Depois deste tempo,
duas entidades, dois espíritos, coroados de intensa luz, deram entrada no recinto. Abraçaram meu instrutor, que me apresentou ambos cordialmente. Estavam junto de nós, naquele momento, Mariana, aquela que havia sido a dedicada mãe de Antonina, aquela que ela cuidou até os 20 anos. E, junto dela, Márcio, iluminado espírito ligado a Antonina, desde remotos séculos. Muito sensibilizados, eles agradeceram a Calderaro, que passou a eles a doente, adormecida. A mãe recolheu o espírito da filha. E, inclinando-se sobre ela, chamou-a pelo nome. Que filho não é capaz de reconhecer a voz da mãe? Chamando você, só daquele jeito que ela sabia fazer. Você pode ser um velho, uma velha, mas quando você ouvir, você sabe que é aquela pessoa parcialmente desligada do corpo. Antonina ergueu-se em seu organismo perispiritual, encantada, feliz. Olhou para a mãe e gritou: mamãe, mamãe! Desabafando-se, refugiando-se nos braços da genitora. E não esperando que a mãe lhe falasse nada, já lhe disse: mamãe, me ajude. Não quero mais viver na terra. Não me deixe voltar ao corpo pesado. O destino me escorraça. Sou infeliz. Tudo é contrário aos meus desejos. Leve-me daqui com você, mamãe, para sempre. A mãe olhava para a filha com um semblante tão triste. Quando Márcio se aproximou, tornando-se visível ao espírito de Antonina. Quando a moça viu o rapaz, arregalou os olhos quase sem poder contê-los. Ajoelhou-se instintivamente, amparada pela sua mãe. Parecia querer lembrar de onde que ela se lembrava daquele moço, daquele semblante. De que lugar no seu passado? Contemplava o emissário, banhada agora em pranto diferente. Não eram mais as lágrimas de luto de momentos antes. Tocava-se agora de um sublime conforto, de júbilo místico, que lhe nascia das profundezas do coração, sem nenhuma dúvida. Aproximou-se Márcio mais intimamente, colocou a sua mão luminosa sobre a fronte e lhe disse com ternura: Antonina, por que esse desânimo? Quando a luta redentora apenas está começando. Você esqueceu por acaso que nós não somos órfãos? Acima de todos os obstáculos está a bondade infinita de Deus. Você recusa a porta estreita, que vai nos propiciar o amanhã venturoso para o nosso reencontro. A porta estreita de aguentar. Você está procurando fugir pelo suicídio que vai impedir que a gente se reencontre novamente, que a gente volte a estar junto. Talvez porque a moça estivesse tentando com muito afinco relembrar de onde o conhecia. Ele disse: não se preocupe agora com isso. Acalme-se.
Para nós, nos basta o presente, cheio do abençoado serviço e da renovadora luz. É o nosso presente, que agora você deve estar atenta. Aproveite os minutos na recomposição do seu destino. Valha-se das horas para reconduzir suas afeições às esferas superiores. Que motivos, Antonina, te sugerem esse crime, que é o de provocar a própria morte? Por que você está pensando em fazer isso? Que razões te conduzem os passos na direção do precipício tenebroso? Tua mãe e eu sentimos de longe, o perigo. E aqui estamos para te ajudar. Por que você abriu o coração aos monstros do desespero? Me diz, Antonina, não me deixe assim sem ouvir a sua palavra. Eu não sou o seu juiz. Eu sou seu amigo da eternidade. Não estou aqui para te condenar. Por acaso eu não terei o consolo de te escutar? E ela então responde, depois de um pouco de titubeio: eu estou muito cansada. Estou exausta. Sim, diz ele. Mas você nunca foi esquecida. Você recebeu mil recursos da providência para o seu serviço de redenção. O corpo terreno, as bênçãos do sol, as oportunidades de trabalho, as maravilhas da natureza, os laços afetivos e as próprias dores da experiência humana. Não serão, Antonina, inestimáveis dons do divino suprimento, do divino armazém? São dons que estão sustentando você. Você ignora a felicidade do sacrifício? Você renega a possibilidade de amar? E então, foi aí que eu vi a jovem mulher olhá-lo com mais confiança, sentindo-se forte diante da insofismável demonstração de carinho que recebia de Márcio. Ela se abriu com mais franqueza e disse: tenho sonhado com a posse de um lar. Desejo viver para um homem que, por sua vez, me auxilie a levar a existência. Sonho receber de Deus alguns filhinhos que eu possa acariciar como meus. Será pecado, celeste mensageiro, sonhar com tais coisas? Será delinquente a mulher que procura santificar os princípios naturais da vida como mãe? Depois de trabalhar anos a fio pela felicidade daqueles que me são queridos, noto que o destino ironiza as minhas esperanças. Será virtude viver entre pessoas alegres e felizes quando o nosso coração está morto? E depois de ouvi-la, afagando as mãos, evidenciando suas altas aquisições de amor verdadeiro, Márcio responde a ela com mais carinho: minha querida amiga, não permita que a sombra de algumas horas te negrem, te pretejem, te empane a luz dos séculos vindouros. É possível, Antonina, que você se sinta tão lamentavelmente só, quando o sublime e o supremo Senhor te concedeu o sublime lar do mundo inteiro. A humanidade é nossa família, os filhinhos da dor nos pertencem. Eu reconheço que transitórias humilhações do seu sentimento ferem a sua alma, que você desejaria se aconchegar ao carinhoso braço de um companheiro digno e fiel. No entanto, querida, é da vontade superior que por enquanto você receba as vantagens que podem ser encontradas na solidão. Deus deseja isto agora. Se existem períodos de florescimento nos vales, dentro dos quais
nos inebriamos em plena primavera da natureza, existem existências aparentemente isoladas e infelizes, nas culminâncias da meditação e da renúncia, a cuja luz nos preparamos para novas jornadas mais elevadas. Não suponha você que a fatal passagem pelo túmulo nos abra portas à libertação. Nos segue, do lado de lá, a lei por toda parte. E o Supremo Senhor se exerce a infinita compaixão, não despreza a justiça inquebrantável. Você se declara deserdada e infeliz. E, no entanto, ainda não apurou as possibilidades sublimes que estão à sua volta. Você se diz incapacitada de abraçar os pequeninos de Deus. Mas por que tanto exclusivismo para filhos do seu sangue? Você não enxergou até hoje as crianças abandonadas? Nunca viu os filhinhos da miséria e da privação? Se você não pode ser mãe de flores da própria carne, por que motivo você não se faz tutor espiritual dos pequenos necessitados e sofredores? Você acredita, Antonina, que possamos ser absolutamente felizes escutando gemidos à nossa porta? Gemidos dos que não têm mãe, dos que não têm o que comer, dos que não têm roupa para se agasalhar. Você acredita que é possível ser feliz ouvindo as lágrimas dessas pessoas na sarjeta da nossa moradia? Haverá perfeita alegria num coração que pulsa ao lado de um coro de lágrimas. O mundo não é nossa propriedade, Antonina. Nós, os filhos do Altíssimo, é que fomos trazidos aqui para cooperar nas obras que nos cercam. Cada um de nós que está aqui, cada um de nós, estes que nos assistem, para nós Ele está falando. Nós não fomos trazidos aqui como se fôssemos os donos do mundo, para termos um tapete vermelho como os príncipes, os reis, e sermos atendidos em todos os nossos caprichos. Fomos, como filhos de Deus, trazidos para ajudar nas obras que nos cercam, nas obras do Rei verdadeiro. É verdadeira infelicidade acreditar-se alguém favorito dos céus. Como se o Pai compassivo e sábio não passasse de frágil e parcial ditador. Não pense você que você é exclusiva e que só vai ser considerado de verdade feliz quando Deus fizer nada mais do que obedecer aos seus caprichos. Você sofre no seu corpo porque um homem cujo padrão psíquico se harmonizou com o seu em muitos aspectos, modificando depois o rumo, abandonou-a. Você sofre por isso. Você chora porque esperava encontrar na sua companhia algo da presença divina que traria serenidade às tuas angústias, às tuas esperanças de mulher dedicada. As inquietações do sexo tomaram um vulto na intimidade do teu santuário e você sofre longo assédio de tribulações. Mas, por acaso você imagina que o sexo é a fonte exclusiva do amor? Será também vítima desse fatal engano? O amor é sol divino que se irradia por todas as potências da alma, não só pelo sexo. Esse é o amor. O amor surge na palavra generosa, no olhar de carinho, na carícia das mãos, quando serve um prato de comida. O amor se manifesta no anonimato de quem lava a roupa do seu companheiro, da sua companheira, dos seus filhos, de quem cozinha para que todos se alimentem de algo saudável. O amor se manifesta no silêncio com que você aguenta a rusticidade e a irritação daquele com quem você convive,
ou daquela que está atribulada demais para ser carinhosa com você naquele instante. O amor se manifesta por todas as potências do seu espírito, não só pelos órgãos genitais do seu corpo. O que tortura as pessoas, Antonina, na sua mente, é o clima da prisão organizada por nós mesmos, construindo muros do egoísmo feroz. Não sabemos perder por alguns dias para ganhar na eternidade. Nós queremos ganhar agora, mesmo que depois a gente chore muito. Você não vai poder estar com o homem que você escolheu, em face das circunstâncias que você precisa viver e que te levarão à renúncia. Por que então não se consagrar ou não consagrar a este homem um amor puro, fraterno, que sempre eleva aquele que o cultiva? Você quer piorar a vida dele se matando? Você quer jogá-lo agora no vale da culpa, acusando de ser o responsável por você se matou por causa dele? Por que não abençoá-lo? Para que ele seja feliz. Na verdade, isso é egoísmo, diz Márcio para ela. E entre muitas outras coisas, Antonina agora começa a pensar, saindo do primitivismo do primeiro andar, passando pelos segundo e terceiro para entender que ela não é um corpo, que precisa ser enfeitado de adornos para se sentir feliz e querido. Ela é um espírito que certamente está destinado nos reencontros do passado, aquele Márcio que agora se ocupa dela, sem dizer-lhe isto. Ele não diz: você é amada do meu coração, eu sou aquele que vai te agasalhar quando você chegar aqui. Não, ele não diz isto, ele não quer ocupar na mente da moça o nicho que ela estava dedicando àquele moço. Antonina sorriu ao fim das revelações, em êxtase, apesar das lágrimas que rolavam pelo seu rosto. Por que você então, minha filha, não cuida dos seus sobrinhos como se fossem seus filhos? Adote-os como se fossem os filhos que você queria ter. Dedique-se a eles. Jesus não teve filhos e todos nos sentimos tutelados pela sua infinita abnegação. Vamos, Antonina. Prometa que você vai modificar as suas disposições mentais daqui por diante. A mulher digna e generosa esquece o mal e ama sempre. Comovidos então, vendo aquele diálogo, diz André: vimos ela que tinha se levantado para conversar com Márcio, ajoelhar-se novamente e diante dele, solenemente exclamar: juro que eu vou modificar a minha atitude em nome de Deus. E isto tudo enquanto o corpo dormia. Nesse instante, Márcio colocou mais uma vez as mãos sobre ela e um jorro de luz vinda do alto lavou-a por dentro, até chegar nas zonas do encéfalo, do tórax e dos órgãos femininos. Logo após, Antonina, empolgada pela mãezinha e pelo companheiro da espiritualidade superior, afastou-se para uma excursão repousante, até que nas primeiras horas da manhã foi devolvida ao corpo.
Entre 6 e 7 horas, a mãe trouxe a filha de volta. Agora com a fisionomia totalmente transformada, fulgurante, cheia de felicidade. E então, daí a minutos, ela despertou como que uma outra pessoa. Inexplicavelmente sentia-se reanimada, quase feliz. Um dos pequenos sobrinhos entrou, chamando-a: titia, venha ver a roseira que deu flores no jardim. E ela ouviu a voz daquele menino, que agora podia ser seu filho. Tia Antonina, vamos ver a roseira. Percebendo então as forças que voltavam, vimos Antonina sinceramente felizes pela sua reação, levantar-se e responder sorrindo: espera meu filho, que eu já estou indo. Espera meu filho. Não é o suicídio que resolve. Não é a tristeza o remédio. É o que você quer fazer da sua mente, olhando as coisas que já existem de bom no seu caminho. Sair das condições inferiores do pensamento. Usar o seu agora para aprender com os erros, não para remoê-los e ficar vivendo na amargura. E sonhar com o futuro que você construa hoje, mudando hábitos alimentares, hábitos afetivos, hábitos de todos os dias, na palavra, nos assuntos, enriquecendo-se. Cada um de nós volta a ter contato com a origem divina de onde viemos. Quando você estiver abatido, quando estiver triste, mesmo quando estiver doente e achando que tem motivos para isto, lembre-se que você é originário da fonte construtora de todo o universo. É o Pai que soprou para que nós todos existíssemos. E se nos deu a honrosa oportunidade de enfrentar uma enfermidade, não é para sermos derrotados por ela. É para que cresçamos com ela. Nos redimamos por causa dela. E se esta enfermidade se chama afetividade frustrada, sonhos não realizados, decepções amorosas, elas são iguais aos cânceres, iguais aos tumores. Tem a função de nos ajudar a crescer. Não saiamos da vida, porque da vida nós não conseguimos sair. Podemos matar o corpo, mas vamos sentir saudade dos problemas que tínhamos, se fizermos isto. Quando entrarem na sala de passe, lembre-se desse Calderaro, você tem um amigo assim. Lembre-se desse André Luiz que nos está contando há 70 anos atrás esta história. Para que a gente, 70 anos depois, entendesse como a gente funciona um pouquinho e parasse de dar trabalho para Deus. Passássemos a ser filhos queridos, seus amigos, fazendo o que Ele nos pediu. Seja bom, faça o bem. E o resto, tudo passa. Esta é a saúde que vale a pena buscar. É esta e é por esta que nós nos reunimos aqui, mais uma vez nesta noite. Muita paz.